E agora eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter. Eu estava falando para ela que a gente conhece, até mesmo pelas redes sociais, a gente se reconhece o remanescente. Não a conhecia pessoalmente, passei a conhecer quando falaram, né? Olha só, que unção e tudo mais. Aí eu passei a seguir. E eu digo que a gente reconhece a humildade e a unção numa pessoa, a gente sente o cheiro de remanescente. E eu estou muito feliz de te receber, e a casa é sua, querida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Fiquei emocionado porque foi essa palavra que Deus me deu. No início do ministério, ele disse remanescente. Então, o coração ficou acelerado aqui. Louvado seja Deus. Olha como eu sinto a presença de Deus. Eu sei que você está sentindo aí também a presença de Deus. O evangelho não é sobre sentir, mas é muito bom quando ele nos permite sentir o que ele está fazendo. A fé não é só pelo sentir, mas é muito bom quando a gente experimenta esse doce espírito que se move em nós, através de nós, enquanto nós adoramos. Então, para a gente ir direto à nossa meditação, abre em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, tem algumas pérolas escondidas aqui para nós. Mateus 18, verso 18. Mateus 18, verso 18, 19 e 20, diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia! Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra. E a Tua palavra é vida. A Tua palavra é essa espada que divide até o mais interior do nosso coração. Nessa noite eu oro para que o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, venha sobre nós em conhecimento do Senhor, para que nós saiamos daqui ainda mais transformados e tocados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Essa é uma passagem que todos nós conhecemos, já ouvimos em algum momento. Se você tem alguns anos de evangelho, você já ouviu. Mas uma coisa que é muito linda de se fazer, quando a gente quer entender a palavra e mergulhar, a palavra ela tem camadas, ela tem desdobramentos. E uma herança que eu posso dizer que eu herdei do meu pai. Meu pai foi um pastor que me ensinou com um exemplo de vida, né? Em 2021 ele faleceu, infelizmente. Mas uma frase que desde criança eu ouvi meu pai dizer, desde criança, e que eu nunca quero esquecer, que a Bíblia não é só para ser lida, a Bíblia é para ser examinada. A Bíblia não é só para ser lida. Jesus, quando ele fala lá em João 5, ele fala: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A Bíblia não é só para a gente ler, para a gente ler. E eu, ao longo dos anos, li essa passagem muitas vezes, mas um dia eu tenho um site que traz as palavras em grego e hebraico, e eu tive a curiosidade de olhar o grego e o hebraico disso aqui. O Novo Testamento grego, o Antigo, o hebraico. Eu fui lá olhar o que é que está escrito aqui. Não sei ler o grego, mas você vai lá clicando e olhando. E eu tive uma surpresa, assim, de o coração chegar a acelerar, gente. Eu me lembro, assim, sabe aqueles momentos que você fechar o olho e você lembra onde você estava, do jeito que você estava, onde você estava sentado, quem estava perto, a cor das coisas, assim. Foi, assim, uma dinamite de Deus. Porque eu entendi
o que é que essa palavra está dizendo, porque fala do meu campo de atuação. Então, preste atenção. Quando Jesus vai dizer, se dois de vós concordarem, eu vou falar a palavra em grego, eu acho que você já vai entender. A palavra aqui é sinfoneu. Sinfoneu. Sinfoneu é a palavra usada para falar de musicalidade. Sinfonia. Então, quando eu olhei isso, eu li do cara da música, imagine quando eu olhei isso que Jesus diz, se vocês concordarem, vocês estão fazendo um sinfoneu. Meu coração acelerou. E eu lembro de sair para compartilhar com alguém que estava perto, sair correndo, subir a escada, você não acredita? Sabe aquela coisa assim? Porque para mim tudo fez sentido. Olha o que a palavra, o significado dela. Fazer sinfonia, soar junto, fazer um só acorde como em instrumentos musicais. Vou ler de novo. Fazer sinfonia, soar junto, fazer um só acorde como em instrumentos musicais. E Jesus usa essa palavra para dizer, quando vocês concordam, vocês estão soando um só acorde. E eu pedi aos amigos maravilhosos instrumentistas, eu queria pedir a ajuda deles. Porque a melhor forma de se aprender uma coisa é a gente ver na prática. Você pode esquecer tudo que eu falo aqui, mas você vai lembrar de uma coisa. Eu quero te mostrar na prática o que é concordar e o que é discordar. Fazer um som de acorde e fazer um som sem ser um acorde. Eu propus para eles, isso tudo foi combinado assim, 2 minutos antes do culto, tá? Porque eu queria mostrar, são músicos maravilhosos, vocês já viram, recebemos e testemunhamos aqui, recebemos deles, mas eu quero fazer uma experiência aqui, um laboratório ao vivo. Eu escolhi uma canção, falei com ele, olha, vamos pegar, qual que eu falei? Canção do Apocalipse. Porque tem uma quinta menor, então vai ficar mais esquisito ainda. Então eu falei, pega a canção do Apocalipse e nós vamos fazer um laboratório. Eles vão tocar, eu vou cantar em ré. Você está em quê? Ré. Tá, eu vou cantar em ré, mas você vai tocar em qualquer outro tom que você sentir no coração. Você vai tocar si, mi. Escolhe outro tom. Você vai tocar em outro tom, ele vai tocar no ritmo correto. Ou seja, não falei para ninguém tocar errado, falei. Falei para bagunçar, avacalhar, tocar nota fora do tempo, em cima, encher demais, não falei nada disso. Eu só falei para eles não ficarem unidos. E eu também vou cantar, não vou errar a letra, vou cantar certo, mas em outro tom. Então, você pode contar 4 e nós vamos fazer esse experimento. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei de novo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Bater palma, gente? O que é isso?
O bater palma é pela boa vontade e execução, mas bonito não ficou? Porque daqui eu estava escutando, ai, acaba, chega. Agora aqui. Eu decidi fazer isso para você sair daqui e não esquecer. Repito, não mandei ninguém tocar errado. Cantei a letra correta. Até onde eu consegui, eu fiquei no tom que eu estava, no meu tom. Mas sabe qual que é o problema, amados? Nós estamos falando de adorar em unidade. Sabe qual é o problema? Nós só não estamos em unidade. E o maior problema é, eu acho que eu estou certo, porque no meu tom, na minha realidade, eu estou certa. Vocês estão entendendo? Ele está errado? Não está errado. Ele está certo na realidade dele. Ele está certo. Todo mundo está certo. E esse é o problema. Quando não tem unidade, porque cada um vai achar, mas eu estou certo. Não, mas eu não fiz nada de errado, eu não fiz um acorde errado, ou troque por qualquer outra palavra. Não, mas o projeto está certo. Não, mas essa direção está certa. Mas eu estou cumprindo meu papel certinho. Na sua realidade. Pode ser que quando Deus ouve de cima, quer te provocar a pensar. Será que quando nós estamos sem unidade, mas orando, cada um pedindo uma coisa totalmente diferente? Será que do céu ele escuta esse tipo de som do nosso coração? Não do instrumento. Nós vamos tocar de novo agora, corretamente. Em ré. Esperançosamente, vai ficar bem diferente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Como criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos cantar juntos, tradução. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Muito obrigada. Obrigada. Dá um alívio no ouvido, não dá? E alguém pode falar, mas foi uma experiência musical. Será que eu estou realmente falando da experiência musical ou eu estou falando de algo além? Eu estou falando de corações. Porque, de novo, Jesus não falou da música, ele estava falando de concordar. O grego original só costurou uma coisa na outra, como ele fazia, de exemplificar. Então, eu quero propor nessa noite para que você comece a pensar, quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de união, de estarmos unidos, de servirmos uns aos outros, nós estamos falando, amados, de um princípio espiritual, assim, uma coisa sobrenatural. Como é que Deus consegue, só por Cristo, só pelo sangue de Cristo, que pessoas, ideias diferentes, vidas diferentes, background diferente, uma história diferente, temperamento diferente, cultura diferente, mas Ele consegue nos trazer e nos unir, não nos nossos ideais, não nas preferências. Se for unir por preferência, isso aí é afinidade. Deus não nos chama para a gente, tipo assim, se unam e sejam, gostem um dos outros, tenham uma afinidade entre si. Até porque não seria unidade. Agora,
Se Jesus está nos dizendo isso, que se dois concordarem, estão então fazendo um acorde, uma sinfonia. O verso seguinte, que a gente leu, onde está isso, é muito mais significativo, ou pelo menos a nossa mente vai entender melhor quando ele vai dizer: se 2 ou 3 reunirem, concordando em um só coração, ele faz a mais linda das promessas: eu vou estar no meio deles. Eu vou me mover e me manifestar no meio deles. Existe um princípio lá de Gênesis, não precisa abrir, mas eu quero trazê-lo à sua memória. Gênesis 11, que é o episódio lá de Babel, a Bíblia vai dizer que o povo era um só e falava só uma língua. Olha que interessante. Deus olha do céu e fala assim, isso são palavras do próprio Deus, tá? Ele vai dizer: o povo é um só e eles falam uma mesma língua. Vinde, desçamos, confundamos a língua. Porque, se você olhar o texto, ele vai dizer: a partir de agora não haverá... Eu acho que vale a pena a gente olhar, vamos lá? Êxodo 11, eu falei que não ia ler, mas eu não consegue. Gênesis 11, falei que não ia ler, mas a gente não consegue. É linda, a palavra é maravilhosa. Êxodo, perdão gente, eu estou com Êxodo na cabeça. Gênesis 11, 6. Gênesis 11, 6. Aqui tem uma chave para nós. Para a sua vida individual, para nós como igreja de Cristo. Então, olha só. Gênesis 11, 6 vai dizer: Deus dizendo, o Senhor disse: eis que o povo é um. Todos têm uma mesma língua. Olha só a chave. Isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para algumas coisas. Para tudo. Tudo o que eles intentarem fazer. E aí no verso 7 ele vai dizer: eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Presta atenção aqui. Não sei se você entendeu a grandeza e gravidade ao mesmo tempo. Por que Deus confundiu as línguas? E hoje nós temos toda a dificuldade de entender um outro idioma. Porque eles estavam unidos em um propósito errado. Mas tem um negócio aqui, o mineiro é o trem. Então tem um trem nesse texto. Que é o quê? Se falar a mesma língua, não há restrição. Eu não sei se você entendeu. Deus fala, o povo é um e fala a mesma língua. De agora em diante não vai ter restrição para tudo que eles quiserem fazer. Vamos lá confundir. Não foi isso que lemos? Desçamos, confundamos. Aqui é a Trindade falando. Então Deus veio e confundiu, porque o propósito deles era fazer algo contra Deus. Se você ler aí antes, eles estão dizendo: vamos construir uma torre, vamos fazer o nosso nome célebre, conhecido, vamos fazer uma torre que vai até o céu, que a gente quer agora ser conhecido. Queridos, aqui tem uma chave como se estivesse assim, invertida para nós, porque aqui eles estavam usando para o mal. O que é que a igreja seria capaz de fazer se ela fosse uma e tivesse uma só língua? O que a igreja não seria capaz de fazer se ela fosse uma e falasse todo mundo a mesma língua? Deve ser por isso que o diabo gosta, quando começa cada um puxar para um lado. Eu acho que tem que fazer assim. Não, mas é exatamente o exemplo da música aqui antes. Adoração em unidade, viver em unidade, caminhar em unidade. O Senhor nos chama para isso, amados, mais do que uma canção. É possível, preste atenção, é possível você falar sobre isso, é possível você cantar uma música sobre isso, é possível você fazer parte de uma igreja que o nome tem a ver com unidade, mas ainda assim você não ter unidade com quem está do seu lado.
é mais do que uma poesia que Deus quer de nós, é mais do que uma teoria, é uma vida para valer. É uma vida que você deixa de lado suas preferências, suas opiniões e tenta encontrar aquilo que Deus quer fazer. E se tem uma coisa que a Bíblia vai dizer em Salmo 133, neste lugar de unidade, tem duas coisas. Quem se lembra? A Bíblia vai dizer que ele ordena ali duas coisas. A bênção e a vida para sempre. O lugar de unidade, o andar em unidade, Deus libera a bênção e a vida para sempre. Há um lugar lá de Israel, e dá até assim, né? Quem sou eu para falar de Israel aqui? Seus pastores podem ensinar muito profundamente, mas um dos lugares, eu fui em Israel uma vez, mas um dos lugares me chamou muita atenção, que é Cafarnaum. Que é um lugar onde a gente vai ver ali assim a igreja primitiva, né? E o lugar onde eles moravam, a Bíblia vai dizer na palavra que eles tinham tudo em comum. Que um não tinha de mais, o outro de menos, mas eles repartiam. E quando você olha ali as estruturas daquela sociedade, é de se espantar de ver assim a construção de como eram as casas. Não tinha o meu ou o seu. E eu sei que hoje é uma geração muito diferente, mas a gente tem que aprender algumas coisas. É algo, gente, o evangelho ele é contracultural. Ou talvez ele é a cultura e a nossa, sabe? O que está ao nosso redor vai contra o evangelho. Na verdade, não é que ele é contracultural, ele é a cultura do céu. E a cultura ao nosso redor é contra isso. Quanto mais o tempo passa, mais incentivados nós somos a ser mais egoístas, individualistas, cheios de nós mesmos. E não sou só eu que estou falando isso, na verdade, Paulo vai falar sobre isso. No fim dos tempos, as pessoas seriam amantes de si mesmas, egoístas, avarentas, maledicentes. Então, o chamado nosso para adoração é que depois das canções cantadas, o nosso coração continue sendo uma canção que sobe, mas que não é cada coração num tom individualmente. Mas é uma sinfonia que do céu o Senhor ouve. E Ele ouve uma só canção, a noiva amada e preciosa dEle. O segundo ponto que eu preciso falar, porque não tem como a gente separar isso disso, uma coisa da outra. Sermos unidos vai implicar que nós precisamos servir. O mundo vai dizer, o maior e o mais importante é aquele que tem todo mundo ao seu redor servindo e fazendo e tal. Mas a figura é de Jesus com uma toalha, uma bacia, e ele chega para lavar os pés de homens como a gente. Mas sabe o que me chama a atenção? Tem um detalhe nesse texto também. Jesus vira e fala, ele lava os pés, enxuga, e ele fala assim, vocês estão vendo o que eu fiz? Interessante que ele não fala assim, faz agora de volta comigo. Façam entre vocês. Porque o servir não é esperar fazer de volta para mim. O servir é, eu estou te mostrando, façam entre vocês. Agora, se você vasculhar, porque eu já fiz isso, vasculhar os 4 evangelhos, preste atenção, você não vai ver Jesus, por exemplo, curando um enfermo e falando assim, olha, tá vendo o que eu fiz aqui? Faz igual. Você não vai ver Jesus, sei lá, multiplicando alimento e falando, viu o que eu acabei de fazer? Faz igual. Seria complicado, não seria, gente? Pra gente. Imagina Jesus ressuscitando os mortos, falando, viu o que eu fiz aqui agora? Façam igual. Então Jesus não fala, façam o que eu acabei de fazer, pode procurar, nenhum dos outros 4 evangelhos, nenhum dos lugar além de João 13.
Então, se ele vira e fala assim, isso aqui que eu fiz, façam. Só que o contexto é lavar os pés. Acredito eu, é porque talvez nós nunca vamos orar e um morto vai ressuscitar. Ou alguém ser curado fisicamente. Mas a gente consegue lavar o pé um dos outros. Isso a gente consegue. E entenda que eu não estou falando literal. Que glorioso que o evangelho é assim. Se você der um copo de água para um profeta, você recebe um galardão e tem uma parte do galardão daquele profeta. O evangelho é lindo. O evangelho é simples. Jesus é simples. Jesus é simples. Jesus é simples. Muitos não reconheceram Jesus porque esperavam uma outra ideia. E quando Jesus se manifesta, não o reconheceram porque Jesus era simples. Como é bom quando a gente vê alguém simples de coração, mesmo tendo a oportunidade de não ser. Jesus podia chegar, gente. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando, né? Eu dei aula e dou aula em muitos seminários. Eu gosto de fazer os alunos pensar, entrar na página, imaginar a cena. Para provocar pensar, eu fico pensando, Jesus podia olhar para a criação e falar assim, está vendo isso aqui? Eu que fiz. Está vendo isso aqui? Eu fiz com meu pai lá na eternidade. Está vendo essas montanhas? Mas o que é que Jesus faz? Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo. Tomou a forma de servo. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. Mas qual é o versículo antes? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus não vai dizer, façam conferências e cultos maravilhosos, porque aí eles saberão que vocês são meus discípulos. Faça cultos, faça eventos. Minha igreja faz tanto evento, a gente ama, eu amo estar. Por favor, me entenda bem, não é que isso seja errado. Mas o mundo não saberá e não conhecerá Jesus, não saberá que somos discípulos dele, pelos eventos, pelos congressos, pela música bonita, que é tudo muito bom. O mundo saberá quando a gente amar uns aos outros. E eu, às vezes, vejo coisas em redes sociais que parece que atrás de uma tela as pessoas se transformam e viram pessoas ácidas, amarguradas. E aí você clica lá no perfil, tá lá, eu amo Jesus. Que as nossas ações falem mais alto do que palavras, canções. Porque não existe cristianismo nominal. Não existe um cristianismo não praticante. O falso ou mau testemunho, ele é mais nocivo do que a gente consiga imaginar. Que as pessoas lá fora, elas conseguem falar, mas você não é cristão, eu acho que você não devia fazer assim. Então o mundo precisa ver, sabe o que em nós? Jesus. Jesus. Jesus se fez servo. Repito, gente, repetindo aqui, ele podia chegar fazendo e acontecendo e mandando, mas ele se humilhou e humilhou-se, deixando toda a sua glória. E vem para essa terra, poderia parecer que com 30 anos e começar o seu ministério terreno, mas ele vem como um embrião, um zigoto na barriga de Maria. E nasce, vive, aprende a obediência, a Bíblia vai dizer, pelo sofrimento. Mas ele tinha algo no coração dele.
O servir, veja bem, escute bem. Jesus não serviu no ministério dele só para, tipo assim, vou causar uma boa impressão, porque a galera vai escrever sobre mim, né? Então eu tenho que fingir que vou servir a galera. Jesus não serviu para fazer ou causar uma impressão. Jesus serviu porque esse é quem ele é. Ah, Raquel, me dá uma prova. Te dou. O Apocalipse vai dizer que na vinda dele, o Cordeiro nos apacentaria e nos serviria, vai nos servir. E a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que naquele dia, nas bodas de Jesus com a noiva dele, nesse dia em que nós estivermos com ele, ele nos servirá. Isso é mais do que eu consigo entender. Isso é mais do que a gente consegue receber. Eu consigo conceber que quando nós estivermos com ele, pera, Jesus, deixa eu te servir. Agora é a hora, estamos contigo na glória com o Pai. Nós queremos te servir. Ele vai dizer, assenta. Eu vou te servir. Não, Jesus. Não, como Pedro, não lava os meus pés. E ele vai dizer, eu quero servir. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Só serve aquele que tem a consciência da identidade. Porque se você não sabe qual a sua identidade, você vai ficar querendo comprovar. Você quer provar por A mais B que você é bom, que você sabe, que você faz e acontece. Mas quando você sabe quem você é, e isso está em João 13. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, ele vai se despir. O verso 3, na verdade, vai dizer, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se e foi servir. As nossas inseguranças, o orgulho, e essas coisas que o diabo tenta semear no nosso meio que vão atrapalhar a unidade. É pura e simplesmente uma consequência da gente nem saber quem nós somos. Eu acho que alguém que tem que ouvir isso de novo. Orgulho, briguinha, dissensão, coisinha, eu tenho que fazer, mas não me... A gente estava falando ali antes, né? Ah, mas não me botou na escala, eu quero fazer, eu quero acontecer. Isso é só fruto de você nem saber quem você é em Deus. Somente. Tudo se resume a isso. Eu não sou uma cantora. Eu não sou... Ele não é um baterista. Ele é uma alma que toca bateria. Ele é uma pessoa, imagem, semelhança, filho, que acontece de tocar um instrumento. Se eu sei disso, não importa se eu estou na escala ou não. Não importa se o microfone está na minha mão ou não. Não importa se eu sei a música. Não importa se eu errar. Não importa se eu ficar de fora. Não importa, nada importa. Ele é digno de ser louvado, estando em cima, estando embaixo, estando no fundo. E aí a gente começa a deixar as barreiras cair, a gente começa a ser uns com os outros. Note, gente, que assim, a unidade ela não anula quem nós somos. Ela não te deforma, não é isso, a proposta não é essa. Eu, por muito tempo, pedi a Deus, Deus, muda meu temperamento, Senhor, muda. Me parece que Deus não muda. Até hoje ele nunca me respondeu da forma que eu queria. Me parece que ele transforma, ele alinha, ele equilibra. Mas a forma que ele te fez, Salmos vai dizer, de forma assombrosa eu fui criada. Desde antes de surgir um dia, no ventre da minha mãe, ele já me formou. Então, tem algo que você tem que ser você, o seu temperamento é o seu jeito. Deus vai equilibrar, porque, né, vocês sabem como é. É só olhar os discípulos. Alguém é igual Pedro, gente, mais ou menos, aí de vez em quando? Ah, não é possível que tem só esse pouquinho de mão, não, gente. Alguém igual Pedro aí, por favor? Me sinto menos mal, ok. Então, estamos bem, estamos juntos.
Porque Pedro aparece dando altas ideias. Senhor, eu vou fazer. Deus nem pediu. Jesus nem pediu. Eu vou e eu sou capaz de morrer. Mas aí a gente faz e depois não dá conta. Alguém já fez isso, gente? Eu vou fazer um jejum de não sei o quê. Metade você fala, Deus, para que eu falei, Senhor? Nem foi Jesus que te mandou. Aí você fala, Deus, não é possível. Então, esses é quem nós somos. E Deus já sabe. Deus já sabe. Ele vai nos transformar, ele vai nos aperfeiçoar, mas esse é o tipo de coisa que ele precisa alinhar e botar, sabe? Porque quando Pedro vira e fala, eu vou até a morte, ele fala, olha, o galo cantar, a gente conversa. Mas aquele Pedro, daquele jeito, vocês sabem depois que dinamite ele vira. Primeira pregação, só 3.000 se convertem, só. Porque ele foi restaurado e precisava ter aquele temperamento dele. De levantar e falar, é isso que estava escrito lá em Joel. É isso. E gente convertendo. Precisava ser do jeito dele. Ah, mas eu queria ser de outro jeito, Senhor. Muda o meu jeito, minha voz. Eu queria tal. Ele vai ajustar, ele vai alinhar, ele vai transformar. Mas ele precisa que você seja do jeito que ele te criou. Porque quando houver unidade, de cima Deus olha e está perfeitamente sendo cumprido todo o plano. Tem o melancólico, tem o fleumático, tem o colérico. Transformados, viu, gente? Porque eu já vi alguns cristãos escondendo atrás desse tipo de coisa, né? Eu sou colérico, eu sou melancólico, então Deus fez desse jeito, eu sou assim, pronto, acabou. Não. Transformados, deixa Jesus transformar. Mas quando a transformação acontece, é algo glorioso. É glorioso. Porque aí, Efésios, vamos lá em Efésios 4. Que coisa linda, Efésios 4. Quando nós somos transformados e sabemos quem nós somos, para onde vamos, nós conseguimos servir e nós vamos ver Efésios 4 se cumprindo. Diz assim, 4:1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Eu vi a Joyce Meyer falando sobre a palavra longanimidade. E ela disse que longanimidade tinha que ser escrita assim, longanimidade. Eu nunca mais esqueci isso. Por que é longanimidade? Você ter um ânimo que você não desanima, que você persevera e você tem paciência um com o outro, isso é ser longânimo. Mas é o tipo de apelo que se eu fizer aqui, quem gostaria de ser longânimo, vem aqui na frente, ninguém vai vir. Mas Deus nos chama a sermos longânimos. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, olha que lindo, e um só Espírito. Como também fostes chamados em quê? Uma só esperança da vossa vocação. Verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, inclusive naqueles que você às vezes não gosta muito. Ele é em todos e por todos e para todos. E tudo é dele, por ele, para ele. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida cristã, se quisermos ser esses adoradores de verdade, se quisermos entrar num nível novo como igreja, preste atenção, é andar em uma só língua, um só povo. Não haverá restrição. O reino dividido não subsiste, Jesus disse isso. Se a igreja se unir como nunca antes, nós vamos ser esse povo, que uma só língua, um só povo, e vamos entrar nessa herança que Deus tem para nós, de não haver restrição. E nós vamos ser o exemplo disso aqui, um só povo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e por aí vai. Então,
Esse é o desafio para nós. Esse é o desafio para nós. E eu quero terminar. Dizem que pregador pode falar que vai terminar 4 vezes. Então, eu gosto disso. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho um conhecido que estava contando, não ele, mas um amigo trabalha no hospício. Uau! E não estava planejado eu falar isso, mas eu creio que é o Espírito Santo me trazendo isso como uma chave para nós. E esse rapaz, ele estava contando que eram, eu não vou lembrar o número exato, mas eram mais de 300 pacientes. E eram mais ou menos uma equipe de 20 pessoas. E alguém perguntou para ele sobre como pode, 300 pessoas naquele hospício, se eles inventassem, tivessem uma ideia de sair quebrando tudo e causar uma rebelião e tal, igual às vezes a gente vê história de presídio. O que seriam 300 contra, por exemplo, uma equipe menor do que 20 pessoas? E quando essa pessoa fez esse questionamento, a resposta que ele ouviu fez ele pensar. E a resposta foi: não, a gente não tem medo disso acontecer, não. Por quê? Porque loucos nunca se unem. Loucos nunca se unem. Entenda como quiser, mas pode ser uma lição figurativa para nós. De que, se a gente entender o poder de Deus que há em nós, e deixarmos de lado as briguinhas, as coisinhas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos pedir a Deus que transforme realmente o nosso coração. Porque a gente vai entrar nessa herança de sermos essa noiva que Jesus procura, gente. Jesus vai voltar para buscar sua noiva. Eu sei que você sabe disso, mas a única forma que eu consigo de encontrar, assim, de tentar te fazer entender é o seguinte: aquele que falou, preste atenção, aquele que disse, não case com um jugo desigual, a palavra nos ensina. Eu vou te afirmar que Jesus não vai buscar uma noiva desigual dele. Jesus não vai buscar uma noiva de jugo desigual. Se Jesus, o Pai e o Espírito são unidos, e se Ele nos manda ser unidos, sermos um, sermos servos uns dos outros, amarmos uns aos outros, pode ter certeza, a noiva que Ele vem buscar é uma noiva humilde como Ele é, santa como Ele é, compassiva como Ele é compassivo, justa como Ele é justo, paciente como Ele é paciente. Pode botar a lista de adjetivos que você quiser. A noiva que Ele vem buscar é jugo igual com Ele. Jesus vai buscar a noiva dos sonhos dele. Jesus vai ter a noiva dos sonhos dele. Isso é inquestionável. A questão é se nós vamos fazer parte. Então, pense sobre isso. Que a gente seja parte dessa noiva. Porque essa noiva vai estar pronta. O sonho dele, da noiva dele, vai tudo chegar ao momento. Ela vai estar ataviada, pronta, preparada. Que sejamos parte dessa noiva. Que a gente deixe as barreiras de lado, olhando para Ele, buscando ser como Ele é. E aí sim o mundo vai saber quem Ele é, a partir do momento que amarmos uns aos outros. E, como eu disse, eu quero muito que esse exemplo fique na sua mente. A nossa vida vai ser uma canção em sinfonia, uns com os outros. Você pode fechar os olhos? Senhor, eu só posso te agradecer.
te louvar pela tua presença aqui. Precioso Espírito, doce Espírito Santo. Não sabemos nem orar como convém. Mas tem uma coisa, tem um clamor do Senhor no nosso interior para nos conformar à imagem de Cristo. Por favor, faça isso, Espírito. Por favor, faça isso, Espírito. Transforma-nos. Transforma-nos como noiva de Yeshua. Porque nós queremos estar contigo. Queremos te ver como o Senhor é. Queremos estar para sempre com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez naquela cruz por nós. Mas sabemos que, por mais maravilhoso que foi tudo que o Senhor fez, mais incrível e sobrenatural e maravilhoso é o fato de que o Senhor está preparando um lugar para nós. E de que o Senhor prometeu voltar e nos buscar. De que o Senhor disse: Pai, eu desejo que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Ah, que amor glorioso, Jesus. Ah, que tremenda graça mesmo, Deus. De que o Senhor não só pagou por todos os nossos pecados, mas rasgou o contrato de dívida que era contra nós. E em Cristo nós fomos justificados. E o Senhor nos fez assentar em lugares altos contigo. Então, Deus, o que são pequenas coisas e divergências? Deus, por favor, tira os nossos olhos das diferenças. Ensina-nos a amar uns aos outros. Dá-nos um coração segundo o teu coração. Nós não queremos ser pessoas que da nossa vida, assim, do nosso coração vai subir uma canção toda desafinada. Nós queremos que a nossa vida, a nossa conduta, a nossa oração suba como uma canção que faz harmonia em um só acorde, unidos uns com os outros, manifestando a graça de Deus, perdoando, amando, vivendo, servindo. Que lindo é poder ler na tua palavra que quando a gente faz algo para um dos pequeninos, estamos fazendo como que ao Senhor. Nos lembre disso, Senhor Jesus. Nos perdoe por tanta coisa que nós, na nossa humanidade, fazemos que fere o teu coração. Nós queremos viver de uma forma que te alegre, que te agrade. De uma forma que, como o apóstolo Paulo disse ali, que exale um perfume de nós. Um perfume de vida. E sobretudo, Deus, também nos ajude e restaure assim em nosso coração o amor pelo perdido. Porque do que adianta nós falarmos de amor aqui só entre nós? E, não sei, talvez nos sentimos como um sal dentro do saleiro. Nos livra disso, Deus. Nós queremos ir para fora e alcançar e trazer vidas e amar o perdido, o pecador. Abraçar até vermos transformação, até que todos conheçam a Cristo, até que a sociedade em que estamos inseridos seja transformada. Deus, como temos clamado e orado pela nossa nação, oh Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso país. Levanta uma igreja viva, atuante, unida, cheia de poder, de sinais. Deus, levanta uma igreja valiosa, valorosa, uma igreja, Senhor, que reflete quem o Senhor de fato é. Nos perdoa por muitas vezes representarmos o Senhor tão mal lá fora. Nós nos arrependemos, mas pedimos, tenha misericórdia da nossa nação. Levanta a tua igreja. Levanta a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Levanta intercessores na nossa nação, atalaias. Pessoas que vão clamar dia e noite. Que vão chorar sobre os muros.
Que não haja descanso naqueles que amam esse solo. Marca o nosso coração pela nossa terra. Até vermos a nossa terra restaurada. Até vermos a tua igreja, Deus, resplandecendo uma luz como nunca resplandeceu no Brasil. O Senhor é o Deus do Brasil. Não existe um outro Deus sobre o Brasil. E Yeshua, o Messias, é o Rei desta nação. E como declaramos, o inferno não pode prevalecer. A perseguição não parou a igreja. Nós decidimos viver dessa forma. Não caminhamos pelo que vemos. Nós nos movemos em fé. Até que a nossa nação seja restaurada, a nossa sorte seja mudada. E esse país seja louvor e glória, um baluarte entre as nações. Obrigada, Jesus, por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.